Fala pessoal, e aí, beleza? Seguinte, dando continuidade, tá, às nossas aulas, vou falar agora com vocês sobre o edema agudo de pulmão, tá? Como a gente já até mencionou na aula anterior, alguma coisa, agora a gente vai conceituar bem o edema agudo de pulmão, o que que é o edema agudo de pulmão, ok? Um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, olha aí, né? O que que é o edema agudo de pulmão? Tá? O edema agudo de pulmão é um caso clássico, né? A gente sempre pega esse paciente nas nossas emergências, muitas das vezes, né? É bem comum, tá? Esse tipo de patologia. O edema agudo de pulmão, ele é o seguinte: o edema agudo de pulmão, ele é causado por um aumento do líquido, tá? No interstício pulmonar, tá? E dos alvéolos, associado aí à descompensação cardíaca e presença de hipertensão arterial, tá? Então, muitas das vezes, você pode ter essa associação bem direta, tá? Muito bem. Falando mais aí uma vez, ele também ocorre pela presença do desequilíbrio, tá, das pressões nos pulmões, podendo ocorrer aumento da pressão hidrostática, tá, capilar, aumento da permeabilidade dos capilares pulmonares. Então, os capilares pulmonares têm um aumento de líquido inflamatório, gerando esse aumento de permeabilidade. Tá? Podendo ser de causa cardiogênica, ou seja, por exemplo, quando eu tenho lá um infarto agudo de miocárdio, tá? Uma exacerbação isquêmica da disfunção ventricular, por exemplo, esquerda, sobrecargas agudas, tá, no volume para o ventrículo esquerdo, e estenose mitral, até a SARA também estando aí associada. Eu tenho para também o uso do paciente, né, nesse momento, quando esse paciente ele chega para a gente, o paciente pode estar sendo posicionar com máscara facial de oxigênio com fluxo de 5 a 6 litros por minuto, tá? É uma boa opção inicialmente se falando, tá? Se necessário, você pode ter também máscara de sem reinalação, tá? Com reservatório, isso aí, máscara de oxigênio, tá? Remetindo concentrações de até 90 a 100% de O2. O uso do também CPAP da VNI através de máscara ele é extremamente útil dentro do processo aí, também para edema agudo de pulmão, ok? Bom, quando eu falo de edema agudo de pulmão, preciso pensar também no meu sistema cardiovascular. Como é que o meu coração se comporta nesse momento? Né? Qual é a sobrecarga, por exemplo, que pode existir ou não nesse momento? Tá? Então, a gente pensa nas forças de contração e relaxamento do músculo cardíaco, porque existe a congestão entre o sistema cardiovascular e o pulmão. Então, a gente precisa saber o que acontece com as forças de contração também, tá? Bom, eu tenho a pré-carga. A pré-carga, a pré-carga. O grau de tensão do músculo quando ele começa a se contrair, ou seja, eu tenho o músculo, né, tensionado por conta da diástole, daquele relaxamento, mas ele vai começar a se contrair. Então, esse processo acaba tendo uma relação com a pré-carga. O pós-carga, a carga contra a qual o músculo exerce sua força contrátil, ou seja, na hora da sístole, você tem um pós-carga, uma força contrátil para poder exercer toda a atividade do músculo. Tá? A pré-carga é geralmente considerada como uma pressão diastólica, tá? No final, quando o ventrículo está cheio, ou seja, o ventrículo esquerdo, aquela pressão. Encher o ventrículo, ele exerce uma pressão ali, né? De diástole, uma pressão de tensão do relaxamento. Quando o ventrículo esquerdo, por exemplo, está cheio lá, ok? E o pós-carga do ventrículo é o que? A pressão na aorta, a saída do ventrículo, ou seja, na hora que o sangue ele, vai para a aorta, né, para poder passar para o sistema, a pós-carga é o que? Essa pressão existente na aorta. E aí a lei de Frankenstein ela vai determinar para a gente, né, como é que isso mais ou menos vai funcionar, né? A famosa lei de Frankenstein em cima cardiovascular. Bom, que a lei de Frankenstein, quando uma quantidade adicional de sangue chega aos ventrículos, ou seja, você está chegando sangue aos ventrículos, tá? O músculo cardíaco ele é mais distendido, ou seja, só ocorre uma tensão maior do músculo cardíaco. Esta distensão, por sua vez, leva o músculo a se contrair com uma força aumentada, ou seja, você vai ter um aumento da pré-carga, por exemplo, tá? Quando os filamentos de miosina e actina foram dispostos no meio mais próximo do grau ideal para realizar o quê? A força, a geração da força. Então, a lei de Franklin aumenta, gera um aumento de tensão, você tem uma carga imposta para que se possa gerar mais tensão e mais contratividade.
Assim, o ventrículo, em função do seu enchimento automático, otimizado automaticamente, vai o quê? Começar a bombear mais sangue para as artérias. Ou seja, se eu tenho mais carga, eu preciso aumentar minha força de contratividade. Ok? Beleza? Bom, quais são os sinais e sintomas do edema agudo de pulmão? Né? Porque eu tenho a respeito de edema agudo de pulmão e também, né, falando aí de imagem, né, como é que eu posso caracterizar uma radiografia de tórax, por exemplo, em AP, tá? Onde eu posso identificar o edema agudo de pulmão. Primeiro, vamos falar de sinais e sintomas, ok? Redução da complacência do pulmão, tá? Ou seja, aquela capacidade de distensibilidade do parênquima, ok? De expansibilidade desse pulmão. Aumento da resistência pulmonar, hipoxemia por shunt, ou seja, você tem uma relação perfusão bem desequilibrada, esse pulmão, de repente, pode estar sendo pouco ventilado ou pouco perfundido, tá? Alteração de nível de consciência com desvio de oxigênio por intensa atividade muscular respiratória, você começa a apresentar esse desconforto, esse franco desconforto respiratório, então você tem um desvio de oxigênio para poder compensar a questão do nível de consciência, fadiga muscular, tá? O músculo ventilatório ele entra em fadiga, ele entra em falência, tá? Crepitações na ausculta pulmonar, crepitações elas são clássicas, né? Aquele pulmão crepitando, né? O ranger de pedras, por exemplo, é bem característico, tá? Hipoventilação, podendo cursar com acidose respiratória, ou seja, aquele pH abaixo de 7,35, uma PaCO2 também um pouquinho aumentada, porém, eu tenho baixa, né, da concentração de oxigênio, maior disfunção cardíaca e também maior congestão. A congestão é muito evidenciada pelo sinal na radiografia de tórax, onde eu observo o sinal de asa de borboleta, né? Uma congestão do parênquima, tá? Muitas das vezes de terço médio para as bases, onde eu encontro ali aquele sinal esfumaçado, evidenciando esse sinal aqui de asa de borboleta, que ele é bem característico, né? Da congestão pulmonar, precisa de líquido intersticial no parênquima pulmonar, aqui gerando esse aumento de pressão hidrostática e tudo mais, por conta de quê? De líquido presente em todo o parênquima do pulmão, tá? E aí, falando de mecanismo de ação, a gente vai entender por que ocorre a relação com uma blitz, por exemplo, né? Se eu tenho uma congestão, eu tenho o quê? Uma dificuldade de bombeamento, porque eu tenho um encharcamento daquela área, né? Então, se eu tenho um encharcamento daquela área, eu começo a entender que vai parar todo o sistema de fluxo sanguíneo, tá? Então, a partir daí, eu gero um hipofluxo sanguíneo, eu gero uma parada nesse sistema, toda a compensação do sangue ela acaba diminuindo, tá? Com isso, gera-se a congestão, gera-se o quê? O engarrafamento, gera-se a diminuição da velocidade desse fluxo, gera aquele monte de carro parado, né? Você pensando como é que isso vai acontecer e caminhar. Você já pensa, cara, que eu estou no engarrafamento, eu estou numa blitz, eu estou aqui no momento com o que eu penso, né? Nesse processo de fluxo sanguíneo. Bom, a partir daí, será que é um acidente à frente? Será que é uma blitz? Enfim, vamos seguir aqui para a gente tentar entender. Aumenta a pós-carga, pois esse pós-carga ele acaba tendo uma relação direta com a força de contratilidade, então precisa bombear mais sangue, precisa gerar mais força, tá? Horário do rush, ou seja, pô, caramba, ali eu preciso de quê? Desse motor trabalhando, então esse motor vai acabar tendo uma sobrecarga maior. O horário do rush é bem associado a esse processo, tá? Aumento da pré-carga, ou seja, aquela força de contratividade antes, ou seja, tensão, né, do meu ventrículo esquerdo, encher o ventrículo. Claro que essa tensão no relaxamento, ela também vai o quê? Aumentar, ok? Muito bem, e aí eu tenho o quê? Com todo esse processo acontecendo, um edema agudo no pulmão ou intertício, ou seja, um engarrafamento generalizado acontecendo aqui e tudo parado, a mesma coisa que vai acontecer é o edema agudo relacionado ao pulmão, ok? Bom, quando eu falo de diferenças entre um e o outro, eu penso em que edema pulmonar cardiogênico e edema pulmonar não cardiogênico. Quais são as diferenças entre cada um? Tá? Edema pulmonar cardiogênico, evento cardíaco agudo, ok? Periferia, né? Toda a periferia do capilar fria, ou seja, baixo fluxo, tá? Eu tenho um galope cardíaco no meu funcionamento dos meus batimentos, né, do coração,
uma distensão da própria jugular, ela fica bem distendida a respeito de todo esse processo, né, de evento cardíaco que está acontecendo. Um eletrocardiograma geralmente é alterado, né, toda a curva de complexo QRS também alterada. E enzimas cardíacas, já que eu tenho evento cardiogênico acontecendo, as enzimas cardíacas elas estão associadas. Se tem um paciente que faz um IAM, né, muitas das vezes tem uma relação bem direta com as enzimas cardíacas que estão associadas a esse aumento. Tá? O edema não cardiogênico, se eu tenho um evento agudo cardíaco raro, uma periferia quente, ou seja, tem um fluxo sanguíneo aqui na periferia, tem uma perfusão de periferia também associada, tá? O meu pulso, tá, cardíaco, o pulso ele é bem amplo, eu consigo sentir esse pulso bem de uma forma importante, tá? Não existe distensão de jugular. O eletrocardiograma ele é normal e as enzimas cardíacas são normais. É claro, se eu não tenho edema agudo cardíaco, se eu tenho edema agudo cardiogênico, nesse processo eu tenho as alterações, né, relacionadas à minha parte hemodinâmica, minha parte cardiovascular, e o não cardiogênico, certamente vou ter um eletrocardiograma normal, as enzimas cardíacas normais apenas por hipofluxo sanguíneo e intersticial do pulmão, ok? Muito bem, associado à hipoxemia, tá, galera? No recebimento desse paciente, o que a gente deve fazer? Observar a presença de secreção abundante, aspecto rosa, porque eu tenho rompimento de capilar, já que eu tenho presença de, muitas das vezes, um evento de líquido intersticial, rompimento de capilar, secreção associada aí no aspecto rosa sanguinolento. Posicionar esse paciente sentado, né, objetivo de 45 graus, por exemplo, tá? Membros inferiores pendentes, objetivando diminuição de retorno venoso, para poder, de repente, por exemplo, eu tenho um paciente que gera hipertensão associada, e a hipertensão está bem associada dentro desse processo, tá? Como a gente falou lá no conceito do primeiro slide, ela está bem associada nesse processo, a hipertensão acontecendo de uma forma importante, tá? Então, se diminui esse retorno venoso, favorece, ok? Estar atento, mais uma vez, à estertoração crepitante de força durante a ausculta do pulmão, tá? O parênquima ele vai crepitando, né? Aquele ranger de pedras. Você entende que esse edema agudo de pulmão está acontecendo, o paciente está entrando em franca insuficiência respiratória, diminuição de oxigenação sanguínea, hipoxemia associada, tá? Achados de rebaixamento sensorial, tá? Rebaixamento do nível da consciência, por conta de, por exemplo, muitas das vezes, redução da concentração de oxigênio, tá? O choque cardiogênico vai contraindicar a utilização da VNI, tá? Falei com vocês na aula de emergência, inclusive, que a VNI exerce um fator aí importante de indicação para o edema agudo de pulmão. Porém, a VNI na utilização, tá, do edema agudo associado a choque cardiogênico, você está contraindicando, né, quando ele tem esse tipo de entidade associada, ok? Pessoal, a gente encerra aqui esse conceito de edema agudo, vou levar lá para o nosso painel, né, no portal e também lá no canal do YouTube, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.